Bom dia, pessoal. Vamos lá, professora Deise, mais uma vez aqui para a gente poder continuar nossa aula de comportamento consumidor. Então, hoje, sem mais delongas, vamos para nosso tema. Hoje, então, nós vamos para o capítulo 7, se não me engano, que é basicamente o último capítulo da parte 2, que é o capítulo que vai falar de atitudes e persuasão. Esse capítulo, eu falei 7, acho que é 8, tá? Esse capítulo é muito importante, porque ele fecha a parte que vai falar sobre as questões internas, né, as questões do consumidor em si, e depois a gente vai a partir da próxima aula, a gente vai para a parte 3 do livro, que ele vai falar das partes externas, então coisas que não estão dentro coisas que não estão dentro do consumidor, que são externas a ele, tá? Então, a atitude e a persuasão do consumidor é uma questão intrínseca, ou seja, é uma coisa de dentro para fora, tá? Como sempre, eu vou ler aqui os objetivos do capítulo, né? Para a gente poder ter essa referência. Então, objetivos é tão importante os pesquisadores do consumidor compreenderem a natureza e o poder das atitudes. As atitudes são mais complexas do que parecem à primeira vista. Formamos atitudes de várias maneiras. Item 4. A necessidade de manter a coerência entre todos os componentes atitudinais nos motiva a alterar um ou mais deles componentes, né? Os modelos de atitude identificam componentes específicos e associam para prever a atitude global do consumidor em relação a um produto ou a uma marca. Item 6. O modelo de comunicação intensifica vários componentes importantes para as empresas que tentam mudar as atitudes dos consumidores em relação a produtos e serviços. O consumidor que processa uma mensagem não é necessariamente o receptor passivo de uma delas que as empresas imaginam que ele fosse. Então, eu acho até engraçado, isso que eu lembro daquela questão do... Tem um meme na internet que é até engraçado, que a mulher fala assim, ó, eu tô postando aqui as minhas maquiagens, aceito críticas, mas não vou ficar quieta, né? Se alguém criticar, eu vou responder. Então, esse capítulo ele vai falar muito sobre essa questão da comunicação, tá? Eu não vou entrar tão a fundo nessa parte, tá? Acho que a gente vai parar um pouco antes, mas eu recomendo que vocês, até porque é uma parte um pouco mais teórica, eu recomendo que vocês vejam diretamente no livro, tá? Nesse capítulo, a metade para frente dele vai falar sobre a parte da comunicação. Item 8. Diversos fatores influenciam a eficácia de uma fonte de mensagem. Então, o Solomon ele vai trabalhar essa questão de emissor, receptor, mensagem, ruído, essa parte de teoria da comunicação um pouco mais, que é um modelo clássico, né, de teoria da comunicação, tá? Ele vai usar bastante isso. Item 9. A maneira como uma empresa estrutura a mensagem determina quão persuasiva ela será. Então, assim, ele estava falando sobre a questão da eficácia da mensagem e tudo mais, né? 10. As características do público ajudam a determinar se a natureza da fonte ou a própria mensagem será relativamente mais eficaz. Então, ele está falando, embora aqui esse capítulo seja mais focado em falar da parte interna do consumidor, ele acaba meio que já dando algumas diretrizes de como uma comunicação mais assertiva vai ser, que na minha opinião faria mais sentido ser aprofundada na parte 3, que é a parte que a gente vai começar na próxima aula, tá? Mas enfim, vamos seguir então. Aqui, pessoal, o que acontece? Nesse slide, eu coloquei o nosso bom e velho dicionário, tá? Porque querendo ou não, é sempre bom a gente ler o que as palavras significam, né? Para a gente ter uma base comum. Então, atitude, o que é uma atitude? O que é atitude? O que significa atitude? É o modo de posicionar o corpo, é o porte, a posição, a postura,
Um segundo significado é o modo de você se comportar ou determinadas situações ou conjunturas em relação a pessoas e objetos, comportamento, conduta, tá? Normalmente as primeiras e segundas significados são o suficiente para a gente poder entender, são os mais comuns, né? Então daí vem a parte de persuasão. Persuasão, eu coloquei aqui o verbo persuadir, né? Então, o que é persuadir? Levar alguém ou a si próprio a crer ou aceitar ou convencer-se. Levar alguém ou a si próprio a tomar uma decisão sobre algo. Fazer alguém mudar de ideia ou atitude por autoridade, argumentação ou raciocínio. Eu sempre digo que a poder, a gente tem vários tipos de poderes, né? Mas o poder, ele é expresso, basicamente o poder mais importante seria o poder de você conseguir fazer uma pessoa fazer o que você quer, né? Então, muita gente vai usar poder político, poder legal, poder monetário, então pagar para a pessoa fazer o que você quer, ou até poder autoritário, poder coercitivo, poder da violência. Então, tudo isso é uma expressão de poder. E a persuasão, como vocês estão vendo aqui nesse significado, a gente, considerando que a gente está nessa parte 2, que é a parte de dentro para fora, de alguma forma eu emitir algum tipo de mensagem ou falar para o meu consumidor alguma coisa que faça ele tomar uma atitude. Ou seja, eu persuadir ele ao ponto dele fazer o que eu quero, tá? Essa aqui é a questão, de dentro para fora dele, a mensagem, o que eu falar para ele, o que eu emitir de mensagem, ele tem que tomar uma atitude a partir disso, é uma expressão de que eu consegui convencer ele, tá? Ficou bem técnico falando dessa forma, mas eu acho que é bem interessante a gente pensar essas coisas, né? Aqui, então, né, o livro eu vou organizar seguindo na ordem lá do capítulo, né? O poder das atitudes. Atitude, uma avaliação geral e duradoura sobre as pessoas, incluindo nós mesmos, objetos, anúncios ou problemas. Aí ele vai, essa palavra, esse termo aqui, ó, objeto de atitude, né? Ele vai usar bastante isso aqui, tá? Isso aqui começa a primeira citação, acho que é lá no capítulo 2, né? Qualquer coisa em relação a qual se tem uma atitude. Então, por exemplo, aqui um produto da Natura, como vocês vão ver agora nesse vídeo que eu vou colocar. Ele é um objeto de atitude. Se eu tenho uma relação com ele, é um objeto de atitude. Então, ele sempre vai colocar no livro esse objeto de atitude, que pode ser uma coisa ou alguma coisa que você faz, com essa sigla AO, né? Attitude Object, né? Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui da Natura e eu já volto. Natura Ecos apresenta novo concentrado corporal em creme de castanha. O poder da castanha concentrado em um produto que, como mágica, transforma a água em um potente concentrado corporal em creme. Para preparar seu concentrado, preencha o frasco com água potável em temperatura ambiente até a marcação. Com a tampa virada para baixo, agite o concentrado até que fique homogêneo e sem resíduos no fundo. Despeje todo o concentrado no frasco já preenchido com água. Agora é só fechar e agitar bem por aproximadamente 1 minuto. O seu produto está pronto. Máxima potência na fortificação e reparação da sua pele e menos plástico no planeta. Eu escolhi colocar essa propaganda aqui na Natura porque, basicamente, mostra diversas mudanças de atitude. Primeiro, uma mudança de atitude em relação à forma de consumir o produto, porque, basicamente, você vai comprar o concentrado e aí você vai manter o mesmo vidro lá, o mesmo recipiente para vários usos. Então, você vai comprar só o concentrado e vai manter aquele vidro para usar muito tempo, né? Que é interessante, né? Então vai ter menos plástico descartado, é uma questão de cultura ambiental e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, se você for bem crítico e bem observador, você vai notar que quando você, por exemplo, todo mundo sabe quando você vê uma embalagem
e você olha lá, a ordem dos itens de composição do produto normalmente vai indicar qual a maior incidência de materiais naquela composição. Então, quando você vê lá água, depois concentrado de castanha, né, por exemplo, é uma coisa, você está lendo lá a composição do produto. Outra coisa é você pegar e colocar a sua água filtrada até um nível que você percebe que, basicamente, muito do que o produto representa é um item que você tem na sua casa. Então eu acho bem interessante isso, porque ao mesmo tempo que quebra um paradigma de, de você reinterpretar o jeito que você vai consumir o produto, se você for bem chato, você vai observar que você está compondo o produto, né? Você está fazendo o produto ser feito, né? E aí eu acho que tem muito essa questão da experiência, da percepção que você vai ter em relação a isso, né? Vai ter muita gente que vai falar, pô, cara, peraí, então quer dizer que para eu ter esse produto aqui que eu pago caro, eu a maior parte da matéria-prima é uma coisa que sai da minha torneira que eu já pago, custa quase nada, né? Você pode ter essa interpretação também. Eu sempre dou um exemplo que eu acho interessante, de um colega, a gente teve uma experiência de ir num café, e ele falou assim, eu quero o café mais premium que tiver. E aí ele olhou lá, ele não sabia muito bem o que era o café e tal. Ele pediu um café gourmet, não sei o quê. E quando chegou aquele café gourmet, eles entregavam basicamente um coador para você. E eles colocavam um pó lá e você que tinha que colocar água para fazer o seu café. Daí ele falou, cara, olha isso, eu tô pagando para eu fazer o café, entendeu? É porque, na verdade, a experiência gourmet ali naquele caso é porque você tinha a, ali a dosagem certa para você fazer o seu café do jeito perfeito, né? Então, tem muito essa questão. É engraçado, eu acho curioso isso aí, né? Que mais? Então, aí no livro eu ia falar desse teórico que é Daniel Katz, que é um teórico que ele vai falar sobre a questão da funcionalidade, teoria da função e tudo mais, né? Então, nós temos vários tipos. Esse teórico vai falar de três tipos de função, na verdade, né? A função utilitária, a função expressiva, a função ego-defensiva, a função do conhecimento, e são essas quatro, desculpa. Então, falei três, são quatro, né? Então, eu vou ler aqui uma citação direta lá do livro, tá? Na página 302, o Solomon vai falar: se uma pessoa gosta do sabor de um cheeseburger, desenvolverá uma atitude positiva com relação a cheeseburgers. Os anúncios que enfatizam diretamente os benefícios dos produtos, por exemplo, você deve beber Coca-Cola Diet, simplesmente por causa do sabor, recorrem à função utilitária. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, que se você sabe que você não vai abrir mão de um produto, como o cheeseburger, se você gosta muito de cheeseburger, de repente você vai usar um outro produto como uma justificativa utilitária para você falar, não, tudo bem, eu como um cheeseburger, eu sei que tem muito sódio e tal, mas ao mesmo tempo eu tomo Coca-Cola Diet, meio que como se fosse um equilíbrio, né? Uma função mais utilitária para resolver uma outra questão, né? Aí eu coloquei aqui o exemplo de uns vídeos publicitários da IP, por exemplo, né? Usando essas gotas de detergente P, você lava muitos pratos. E economizando essas gotas, você lava muito mais. Economize água hoje e garanta a água de amanhã. IP, cuidando bem da nossa... Então, é um comercial mais focado em uma questão mais sensível e tal. Vamos voltar aqui. É um comercial que trabalha uma questão mais sensível, né? Que é a questão de você observar a utilidade do produto, né? Então,
você observa que ele está tentando criar em você uma função de você falar, não, cara, eu vou comprar porque esse detergente ele espuma muito mais, entendeu? Então você vai criar uma percepção de utilidade, né, naquele produto, né, de função e tudo mais. Daí tem outro tipo, o Daniel Katz ele vai falar da função expressiva de valor. Então, assim, sempre tem que você sempre tem que expressar de uma forma porque você acredita naquilo como valor. Então, toda empresa que se presta tem lá o que a gente missão, visão e valores. Então, a empresa ela sempre vai seguir uma linha, né, que é aquela linha porque esses valores são essenciais. Então, tem que seguir para não cair em contradição, né? E aí, a empresa. Aqui eu coloquei um exemplo interessante. Eu não vou tocar porque essa propaganda. Depois vocês vão poder ver isso quando vocês olharem, acessarem o slide. Mas quando ele fala sobre a função expressiva do valor, ele vai falar assim que a empresa ela tem que, se ela sabe os valores que ela valoriza, né? Ela sempre vai estar expressando isso, né? Olhando para as pessoas, né? A pessoa também não pode se contradizer. Então, por exemplo, eu sou pró meio ambiente, então eu não vou comprar um produto que eu sei que tem problemas ambientais ou causa poluição e tudo mais. Aqui essa propaganda do Banco Real é uma propaganda antiga, mas mostra que eles foram construindo valores, né? Ajudando pessoas e tudo mais. É bem interessante essa propaganda, depois vocês assistam, tá? Aqui, mas então a terceira função seria a função ego-defensiva, né? Que é basicamente você se sentir. Você cria um mecanismo que vai fazer você proteger aquilo que você acredita, embora todo mundo fala que está errado, né? Você cria um mecanismo mental para te proteger e te blindar, né? Para manter o seu ego. Então você vai se defender. Então, por exemplo, a definição que eu coloquei aqui: protege de ameaças externas os sentimentos internos. Exemplo, fumantes que duvidam da veracidade das imagens de advertências de massa de cigarro. Então, o cara fuma, só que ele tem dificuldade de parar de fumar. E ele começa a tentar falar, cara, olha isso aqui, não tem nada a ver não. Essa pessoa aqui com pulmão desse jeito, não sei o quê. Isso aí é tudo só coisa chocante. Então a pessoa cria um mecanismo de defesa, né? Pra manter o seu ego ali e não acreditar numa coisa que é bem factual, né? Eu coloquei aqui um vídeo do Paulo Musi falando sobre como muita gente não acredita nos efeitos do vapor, né? Do cigarro eletrônico, né? Depois vocês assistam lá. Que é um vídeo que ele vai falar, explicar basicamente como funciona, né? O vapor, como o cigarro eletrônico faz mal. E as pessoas que fumam isso meio que não querem acreditar, entendeu? E quando a pessoa tenta colocar os argumentos, normalmente esses argumentos são ego-defensivos, né? Ou seja, as pessoas não querem acreditar porque elas não estão dispostas a mudar, tá? Outra questão é a função do conhecimento. Então, assim, ajuda a organizar e dar sentido ao mundo. Então, por exemplo, quando você é fiel a uma marca, você simplesmente já não pensa mais. Eu sei que essa marca é boa, eu vou seguir nela, né? Exemplo, ser fiel à marca de eletrônicos pela percepção de qualidade e confiabilidade como a Sony nos anos 90. Então, assim, eu não sei se vocês se recordam disso, mas em algum momento da história, o Japão já foi conhecido como uma região que fabricava coisas de baixa qualidade. Eles evoluíram a tal ponto de hoje, cara, qualquer coisa que você compra que se for made in Japan é de extrema qualidade, né? Então nós temos o quê? Antigamente tinha assim, made in Japan é ruim, daí mudou isso. Depois é o que? Isso aqui veio do Paraguai, sei lá de onde que era fabricado.
Depois, esse produto chinês é porcaria. Então, a indústria, ela vai se modelando e vai se aprimorando ao ponto que hoje, cara, você tem produtos chineses de extrema qualidade. Eles chegaram num ponto que tem muita. Tudo vai depender do controle de qualidade da empresa e tal. Mas você tem produtos chineses, principalmente esses que eles têm uma marca deles, que eles querem trabalhar uma marca, normalmente são produtos muito bons. O Japão, aqui vocês vão ver, depois vocês assistam esse filme, que eles vão falar de como a indústria japonesa ela foi evoluindo ao ponto dela chegar a ser reconhecida como uma marca de um, uma, um país de extrema qualidade. Então, assim, você como consumidor, se olha lá, eu sei que a Sony é boa, pronto, compra o Sony, entendeu? E aí você não se importa muito sobre a questão, você não precisa, é só, eu sei, eu conheço, então eu vou comprar, é isso, tá? Uma coisa sua, né, de dentro para fora. Sempre lembrando que a parte 2 a gente tá falando o quê? Do consumidor internamente, tá? Aqui, pessoal, vai ter basicamente essa parte que o Solomon ele vai organizar, então tá lá na figura 8.1, capítulo 8, qual que é a hierarquia. Então, por exemplo, você tem três modelos de affection, behavior and cognition, né? Ou seja, a fixação, né? O afeto, né? O afeto, o comportamento e a cognição. Conforme você organiza sua experiência, a forma que você vai comprar isso, vai dizer como você está se comportando. Então, por exemplo, se você pensa muito, depois você cria um afeto por aquilo, e depois você faz, é um modelo que seria basicamente um C, né, cognition, A, B. Né? Lembrando que o comportamento aqui, o fazer, é o behavior, né? Então, ele vai colocando essas três letras, A, B, C, e vai mudando. Às vezes vai ser C, A, B, enfim, você vai alternando isso aqui, tá? A forma que você vai organizar vai definir como foi, qual a hierarquia que você está tomando. Então, por exemplo, se você comprou uma coisa que você pensou muito sobre comprar ela, aí você foi criando um afeto por ela, depois você fez a compra, isso normalmente está associado a coisas de alto custo, um carro, por exemplo, né? Você pensou muito, daí você começou a já criar um afeto, né? Você vai lá na concessionária, olha o carro e tudo mais, você já começa a sentir o cheiro, toda aquela coisa, e depois você faz a compra, né? Então, é uma atitude baseada no processamento de informações de uma forma mais cognitiva. Isso a gente falou até num capítulo anterior, né? Sobre a questão da compra mais cognitiva, né? Então, hierarquia de baixo entendimento, que é o quê? Você vai lá, simplesmente faz uma compra, depois você sente, depois você fala se foi bom ou se foi ruim, tá? E por fim, a hierarquia experimental, primeiro você sente, trabalha seus sentidos através do produto, daí você compra e depois você pensa, tá? Então, assim, são várias possibilidades de organização desse modelo ABC, tá? Aqui na imagem lá ele colocou 3 modelos, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Então, modelo ABC, o afeto. Como o consumidor sente em relação ao objeto de atitude, né? Que pode ser a compra, pode ser o serviço, tudo mais. Comportamento, as interações, intenções de agir em relação ao objeto de atitude. E a cognição, o que o consumidor acredita ser verdadeiro sobre o objeto de atitude, beleza? Então eu coloquei aqui uma citação na página 302. Para reforçar esse elo emocional, nós, não proprietários, para reforçar esse elo emocional, nós, não proprietários, a nova campanha é direcionada às pessoas que se encontram em 3 diferentes estágios de compra de um veículo. O que a Subaru chama de coração, cabeça e bolso. Tá? Então aqui eu trouxe um exemplo de uma que ele pegou lá, falando basicamente que ele quer que
a atitude da pessoa que vai comprar um Subaru, primeiro ele vai sentir, ele vai trabalhar com o coração, depois ele vai pensar e depois ele vai comprar, né? Então é uma postura, é um modelo de atitude, né? Aí eu já expliquei basicamente essa questão, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Como eu coloquei aqui um carro. Então, por exemplo, quem compra um Fiat Palio da vida é o quê? A pessoa pensou, sentiu e depois fez. Então, a melhor alternativa que eu consegui aqui encontrar foi o Palio, porque é um carro mais racional, né? Uma compra mais cognitiva. Um outro exemplo, sei lá, você compra um salgadinho, você fala, cara, você não precisa muito pensar muito sobre comprar um salgadinho. Você compra, experimenta lá o Doritos, sei lá, de pizza, de ketchup. Comprou o Doritos de ketchup. Você vai experimentar, se você gostar, daí você vai pensar, cara, como é que é? Primeiro você compra, depois você sente o paladar e tudo mais, e depois você pensa, fala, cara, eu vou comprar de novo ou não? Ah, não vou comprar, entendeu? Então depois você pensa, né? Hierarquia de baixo envolvimento, tá? E a hierarquia experimental é quando você vai primeiro fazer a pessoa sentir. Então você vai no show, por exemplo, no Rock in Rio. Então você sentiu o show, daí depois você vai fazer, basicamente, né? A experiência e depois você vai ficar lembrando, pensando e tudo mais sobre aquele show, né? Enfim, dá para ter vários exemplos aí, tá? Tem compras que são mais experimentais, tal. Enfim. Ahn, e aí, como formamos atitude? É, nós temos alguns condicionamentos. O condicionamento clássico, né, associação de objeto de atitude com um estímulo já provocado, que já provoca uma resposta. Exemplos, músicas de Jingle de Natal, da Varig nos anos 80, 90, evocando sentimentos positivos sobre viagem de fim de ano. Então, aquela coisa de, tá chegando no final do ano, daí toca música para esse tipo de condicionamento é um condicionamento bem assim manjado, todo mundo já sabe. Tá querendo mexer com o meu sentimento para eu querer viajar e tudo mais. É o clássico, né? Tem o condicionamento instrumental, que é uma atitude formada de resultados de recompensa ou punições. A gente falou isso acho que na aula passada, né? Então, continuar comprando em uma loja como o Pão de Açúcar devido a um bom atendimento e programa de fidelidade. Então, você vai ganhando pontos e aí isso vai fazendo assim, não tô indo, vai expirar o ponto, então eu vou ter um condicionamento negativo, né? Então eu preciso ir lá comprar, porque lá eles atendem bem, porque lá eles estão, de certa forma, fazendo um condicionamento através do programa de ponto, por exemplo, né? E o processo cognitivo complexo, que é basicamente aprendizagem baseada na observação e na imitação. Então, exemplos, adolescentes adotando estilo de se vestir como uma celebridade popular, como a cantora Anitta, né? Então, é interessante você pensar nisso. Eu até coloquei uma frase de impacto aqui, porque assim, você tem que pensar, em algum momento você criou uma atitude positiva ou negativa sobre alguma marca. Então, assim, para quem gosta de Toddy, para quem gosta de Nescau, para quem gosta de, sei lá, de Coca-Cola ou Pepsi, nós conseguimos perceber em algum momento você teve você começou a formar essa atitude. Então você chega lá e fala, cara, se você é do team #Todd, né, você fala, cara, como assim alguém gosta mais de Nescau, né? Alguém vai falar, como alguém pode gostar mais de Todd? E a questão é, quando começou essa atitude? Quando você formou essa atitude de você se fechar para uma outra marca e tá muito aberto para uma marca específica? Já pararam para pensar nisso? Quando você falou, realmente essa marca aqui é muito melhor, não quero mais essa outra, ao ponto de você, mesmo se a marca mudar a fórmula, você fala, cara, não, eu não quero saber, essa aqui que eu gosto e é isso aí, entendeu? E ao ponto de você tentar convencer as pessoas, não, porque Todd é melhor que Nescau e tudo mais, entendeu? Como é que essa atitude, essa postura sua, como é que ela foi construída? Como é que ela se construiu, entendeu?
Então, nós temos o nível de comprometimento, né? Então, assim, como eu tô falando, né? Imagina se você é do tipo que é do Team Corel, ou do Team Corel não, viajei com software gráfico aqui, gente. Aqui do exemplo da cerveja, né? Sei lá, tem gente que toma, cara, imagina a pessoa que toma Bavária, uma cerveja que sei lá, o paladar dela é bem característico e é uma cerveja que já foi em algum momento uma cerveja relevante. Aí você simplesmente, cara, você simplesmente condescendência, você fala o nível mais baixo de envolvimento, atitude superficial para obter uma recompensa e evitar a punição. Então, por exemplo, você fala, cara, eu vou chegar lá no mercado e vou comprar cerveja, simplesmente a cerveja mais barata. Eu não quero me preocupar com. Eu não quero me comprometer com nenhuma marca. Eu só quero aceitar o que o mercado trouxe para mim em relação a preço. E eu vou simplesmente viver em condescendência com isso, entendeu? A cerveja que estiver mais barata é que eu compro, não ligo pra marca. Tem gente que vive assim com um monte de produto, né? O arroz mais barato, feijão mais barato. Às vezes a pessoa até pode pagar, mas ela simplesmente fala, cara, eu quero. Eu só quero. É meu jeito, entendeu? Eu não quero me envolver com nenhuma marca. Eu vou lá e escolho a mais barata, sempre. Aí tem a pessoa que tem o quê? A identificação, atitude formada para se adequar a outra pessoa ou grupo. Então, por exemplo, tem pessoas que falam, cara, eu vou ter que. Se eu quiser, todo mundo da minha galera usa o tênis Avans. Então, logo, a tendência é em algum momento você considerar comprar um tênis da Vans para você poder mostrar que você se identifica com o grupo. Então, é um nível de comprometimento de atitude que você tem, né? E aí tem o internalização, que é o nível mais alto de envolvimento, atitude profundamente enraizada, parte dos sistemas de valores. Então, por exemplo, você fala, cara, para mim a coisa mais importante é usar um tênis, sei lá, da Olímpicos, porque eu sempre acredito que a Olímpicos é o custo-benefício melhor de todos. Você fez vários testes, comprou várias outras marcas, fez vários testes e você fala, agora eu internalizei, depois de muito pensar, que eu sempre vou comprar um tênis da Olímpicos, tá? Porque ela é um tênis que você foi lá, fez um estudo super aprofundado e testou vários tênis e chegou no ponto que você fala, essa marca aqui é a marca melhor custo-benefício do mercado. E aí, cara, não adianta, você pode mudar de grupo, você pode mudar de grupo social, mudou, não, mas agora todo mundo usa sapatênis, nessa galera que eu tô andando. Não importa, eu não vou mudar, eu vou continuar usando tênis olímpicos. E que mais? Não, mas agora o Olímpicos não é o mais barato, tem o mais barato que o Olímpicos. Não, mas eu quero, entendeu? Então não é. Você supera a condescendência, você supera a identificação do grupo e você está muito convicto naquilo, você internalizou, isso já se tornou um valor para você, tá? Basicamente, são esse tipo de comprometimento que a gente tem com a atitude, né? Aí, a parte do princípio da coerência cognitiva. Então, assim, sobre valores e a conformidade entre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então tem aqui a teoria da dissonância cognitiva, que é quando nós buscamos resolver incoerências entre atitudes ou comportamentos. Exemplo, uma pessoa que comprou um carro caro para procurar mais informações, pode procurar mais informações positivas sobre ela para justificar a compra e reduzir a dissonância. Então, assim, primeiro a questão da coerência, né? De você ser coerente, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa comprometida com o meio ambiente, por exemplo, você não vai comprar um Opala 4.3, sei lá, um carro que gasta gasolina a cada 2 quarteirões você tem que colocar 1 litro de gasolina que gasta, sei lá, 3 quilômetros com 1 litro. Porque basicamente é um carro que, além de gastar muita gasolina, e combustível fóssil e tudo mais, polui muito mais, né? Porque é um carro com uma tecnologia que não tinha tantos filtros na época, processo de. Então, assim, a pessoa
seria, sempre que você vê essa questão de hipocrisia, né? Pessoa que é tem hipocrisia, a pessoa então, por exemplo, que nem eu falei, a pessoa come 3 Big Mac e depois vai lá e fala, não, mas eu tô de dieta, então eu vou tomar aqui uma Coca-Cola Light, entendeu? Isso é o quê? Dissonância cognitiva. A pessoa tá tentando se enganar e tá tentando, ela tá tentando acreditar numa coisa que em algum momento aquilo vai dar um choque, né? Enfim. Então, de acordo com essa teoria da dissonância cognitiva, nossa motivação para abrandar os sentimentos negativos provocados pela dissonância nos faz encontrar uma forma de nossos sentimentos e crenças se encaixarem. Então, por exemplo, a gente vê isso muito na questão, sei lá, da questão da política, tá? Não querendo polemizar muito, mas é basicamente isso. A pessoa, sei lá, acredita numa coisa, participa de uma certa comunidade que acredita numa coisa, e a expressão voto dela vota em alguém que vai totalmente contra aquilo que ela acredita, tá? Isso em qualquer espectro político, tá? Ou então a pessoa fala, eu sou, sei lá, isso, acredito nisso, só que você vai ver as atitudes da pessoa são totalmente contrárias. Daí você chega e fala, cara, você não percebe que você tá sendo meio hipócrita, não? Porque você tá tendo esse tipo de atitude que vai contra o que você tá falando. E aí a pessoa vai lá fazer um malabarismo mental e toda uma retórica para tentar diminuir o fato dela ser uma pessoa hipócrita, né? Basicamente. Eu coloquei aqui o vídeo que explica o que é dissonância cognitiva. Eu não vou colocar aqui na gravação, tá? Mas eu recomendo muito, né? Porque tem várias linhas. Na minha opinião, hoje a gente só é um dos problemas mais comuns, assim, principalmente geração Z, geração alfa. A galera sofre muito de dissonância cognitiva. Tipo, é aquele choque, né? Ah, não, eu sou contra o capitalismo e tudo mais. Daí começa a trabalhar numa empresa, vai ver sua primeira folha de pagamento e fala: caramba, mano, quanto desconto que eu tenho, cara, né? Não, eu sou a favor de diminuir as desigualdades, as pessoas precisam receber mais Bolsa Família, né? Porque tem muita gente. É óbvio que, assim, uma renda mínima universal, ninguém vai ser contra isso, né? Para as pessoas terem dignidade. Todo mundo é a favor disso. Mas quando você sente no seu bolso, você pagando uma carga tributária enorme, né? E aí você pensa, não, mas aí você paga mais porque você ganha mais. Cara, é muito louco, porque a gente está no mês de junho agora. Agora, no final de maio, veio o marcador de quando, a partir daquele momento, né? Porque a carga tributária no Brasil, vocês sabem como funciona, né? Então você tem lá quem ganha mais, né? Teoricamente, que não é, você falar classe alta, né? A pessoa paga 27,5%, só que você paga também no consumo. Então a pessoa vai lá e às vezes paga uma carga tributária de 45%. Ou seja, a gente trabalhou até o mês de maio só para pagar impostos, né? E aí a pessoa lá tem aquele sonho de revolução, não sei o que. Nossa, meu Deus, essa desigualdade no Brasil, não sei o que. É só vir a primeira folha de pagamento, ter que pagar o primeiro boleto, que a pessoa já começa a repensar tudo isso aí, né? Então até aquele momento aí daí a pessoa vai entrar em choque. Ou se a pessoa vai tentar abrir um CNPJ, vai abrir nem que for um mês, sabe? Mas tem que pagar contador, mas tem que emitir nota, tem que pagar imposto, não sei o que. E aí você começa a perceber esse processo de amadurecimento, né? Eu tô dando esse exemplo bem hipotético, tá, gente? Mas poderia ser qualquer outro, né? Você, dentro do seu quarto, pensando e vendo um vídeo na internet, você acredita que o mundo é de um jeito. Quando você vai lá, você tem um choque, sabe? Que você fala, putz, não é assim que eu achei que ia ser, entendeu? E aí você vai ter esse choque que é basicamente uma dissonância cognitiva. Quando você tem um modelo do que você acredita e aquilo dá um choque, sabe? Com que com a realidade, né? Enfim. Então, tem lá conflitos motivacionais, né?
Ele vai falar isso no livro, né? Então você tem um conflito aproximação, que é basicamente voltando, né, para a questão do consumo especificamente, né? Que é a escolha entre duas alternativas desejáveis. Então, por exemplo, eu tenho que escolher se eu vou viajar para Salvador ou para o Rio de Janeiro nas férias. Então, tipo, só o fato de você poder escolher duas coisas boas, as duas são bem próximas, né? Em relação às duas coisas. Então, conflito, aproximação e evitação. Desejo algo que também tem consequências negativas. Então, por exemplo, você quer comer um bolo de chocolate delicioso, mas ao mesmo tempo você quer evitar as calorias. Então, assim, você vai cair num grande paradoxo aí, né? Porque não tem como você comer um bolo que vai ter o açúcar como sabor e você evitar caloria, né? Até outras coisas que de repente vão virar açúcar dentro do seu organismo. Muitos adoçantes até são muito engano nesse sentido, né? Então você fala, cara, eu gosto aqui, sei lá, do negócio com, com xilitol, sei lá, é bem parecido com açúcar e tal, mas eu tô evitando tal. Cara, dentro do seu organismo de alguma forma vai virar açúcar também, né? Então, enfim, aí eu não vou aprofundar tanta questão de nutricional, que não é tanto minha especialidade, mas assim, você quer evitar uma coisa, mas meio que não tem como, sabe? Você de alguma você tá lascado de qualquer jeito, né? Conflito de evitação entre você está entre duas alternativas indesejáveis. Então, ter que escolher entre consertar eletrodomésticos antigos, por exemplo, uma Brastemp que quebrou, ou gastar dinheiro comprando um novo. Então, assim, aqui, basicamente, no primeiro caso, aproximação, você tem duas coisas boas para você escolher, né? Então, as duas estão bem próximas e as duas são boas. A aproximação, evitação, seria aquela que uma das características é boa, a outra é ruim. E evitação, cara, as duas coisas são ruins, mas você tem que decidir, sabe? Então você não tem alternativa. Aí ele vai falar sobre a teoria da autopercepção e teoria do julgamento social. Então eu vou ler rapidão aqui, não vou aprofundar tanto, né? Deixa eu ver aqui. A teoria da autopercepção, inferimos nossas atitudes, observamos nosso próprio comportamento. Exemplo, se eu uso tanto o Instagram, devo gostar muito dele, né? Então você vai internalizando uma teoria na sua cabeça aí. A técnica do pé na porta, que é concordar com um pedido menor, aumentando a chance de concordar com o maior. Por exemplo, aqui o vendedor da Avon, que primeiro oferece almoço grátis. Então, a técnica do pé na porta é bem conhecida, né? Que o cara fala, ó, vamos entrar devagarzinho, né? Quando a pessoa abrir uma brechinha, a gente mete o pé na porta e entra de uma vez, entendeu? Aqui a técnica da amostra grátis é o clássico, né? E a teoria do julgamento social, assimilamos novas informações com base no que já conhecemos ou sentimos. Atitudes de aceitação ou rejeição. Ali está escrito latitude, é atitude, tá? Exemplo, o consumidor fiel à Apple pode rejeitar veementemente críticas à Apple. Ou seja, basicamente, às vezes a pessoa internalizou um processo ali, só que ela já conhece alguma coisa, e aí, cara, a pessoa é bem ferrenha, não vai aceitar e tudo mais. Nenhuma crítica, né? Aí, cortar essa parte. A teoria do equilíbrio. As pessoas desejam que as relações entre os elementos de uma tríade, pessoa, objeto e atitude, outra pessoa e objeto, sejam harmônicas e equilibradas. Um exemplo prático, se você admira um influenciador digital brasileiro, por exemplo, o Whindersson Nunes, e ele fizer endossar uma marca, por exemplo, girafas, você tende a gostar mais da marca para manter o equilíbrio. Aqui, pessoal, eu não sei se eu coloquei aqui, mas
ele colocou essa parte aqui da teoria do equilíbrio é bem interessante, né? Principalmente quando tem uma quebra de paradigma, né? Quando tem um conflito. Você fala, cara, lá no livro, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Lá no livro, ele vai explicar isso, cara, assim, de forma muito didática. Ele colocou até um gráfico, que é basicamente, assim, para você pensar, né? Por exemplo, a menina tem atração por um menino específico lá. A Maria tem atração pelo João. Só que aí ela tem essa questão. Então, é o quê? É ela, que é a pessoa, né? Que é a Maria. Ela tem uma atitude positiva, porque ela tem interesse nele, por aquela outra pessoa. Então, tem esse equilíbrio, né? Só que aí, de repente, um dia o João chega lá usando um brinco. E por algum motivo, né? Por algum motivo, sei lá, na cabeça dela, da Maria, ela tem uma atitude negativa em relação a quem usa brinco. É exatamente esse exemplo que ele dá no livro, tá? Depois vocês vejam lá no livro. E aí, quando o João chega um dia de brinco, usando brinco, a Maria, ela vai. Esse equilíbrio dela, essa tríade, ela vai ficar desequilibrada. Porque a atitude que ela tinha, o objeto de atitude que ela tinha antes, que era o posicionamento dela ter interesse, e de repente, antigamente ela, sei lá, olhava pro João, dava algum tipo de flerte, ela vai ficar num impasse. Porque nesse momento ela vai pensar, se eu sempre falei que não queria um cara que usasse brinco, não tenho interesse em caras que usam brinco, na hora que eu vejo o João, ela vai entrar nesse conflito, né? Enfim, e é exatamente esse exemplo que ele usa lá no livro. Depois vocês vejam lá, tá? Modelo de atitude multi-atributo. Atitude do consumidor em relação ao objeto de atitude depende das crenças sobre os atributos do objeto. Então é aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Do exemplo aqui Então, componentes, atributos, as características, as crenças, as percepções em relação aos atributos e os pesos de importância, prioridade. Então, lá no livro, ele vai usar esse exemplo do João e da Maria, não são exatamente esses nomes, para falar. Então, por exemplo, se a Maria perceber que, cara, não, tudo bem, eu vou abrir precedente, né? Embora eu não goste, mas eu vou continuar flertando porque isso não é tão importante. Eu acho que o homem que usa brinco, de repente, não é uma coisa legal, mas eu não vou colocar isso como se fosse uma prioridade, né? Então ela continua o flerte com o João, né? Agora, se, por exemplo, ela dá um grau de importância muito grande, ela basicamente nunca mais vai tentar nada de flertar com o João, porque aquilo é muito importante para ela, tá? Então tem o quê? O atributo, né, que é as características, a percepção, que são as crenças, né, como ela tem aquela postura, e o peso que ela dá para aquilo, tá? Exemplo prático, ao escolher uma universidade, um estudante brasileiro pode considerar atributos como reputação. Então, escolheu lá a USP porque tem grande reputação, ou se vai pagar o custo da mensalidade, no caso, se for numa universidade privada, tal. Então, isso aqui eu não sei se vocês já fizeram isso, mas, por exemplo, a pessoa, sei lá, eu passei numa universidade, você faz uma planilha ou faz uma lista que você vai fazendo um checklist assim e colocando vantagens de cada opção que você tem de escolha. Então pensa que o cara tem lá como opção estudar na PUC, no Mackenzie ou na USP, tá? Ou na FATEC, por exemplo, né? Aí o cara coloca lá assim: se eu escolher a USP, eu não vou pagar mensalidade. Mas lá vai ser um ensino muito puxado, então provavelmente não vou conseguir conciliar meu trabalho, não vou conseguir conciliar trabalho. De repente você mora longe, né? Imagina vocês que são da região de São Roque, você passa na USP, cara, você vai colocar lá na sua planilha assim: eu vou ter que mudar para São Paulo, para ficar mais perto da universidade, eu vou chegar num lugar que eu não conheço ninguém, vou morar, sei lá, dividir quarto, vou buscar alojamento, não sei. Daí você vai colocando tudo isso na balança, né? Faz uma planilha lá, pá, e vai colocando, mas aqui eu não preciso mudar, aqui eu vou conseguir manter meu emprego,
Mas se eu ficar aqui na minha cidade... Então você vai colocando, e aí você vai dando pesos para cada componente. É, e basicamente no final você vai chegar lá e fazer uma decisão extremamente racional, entendeu? Você falar, então faz sentido eu continuar na FATEC. Por quê? Porque é uma universidade pública, não vou continuar sem pagar, vou conseguir manter a proximidade com a minha família, tal, é, vou ter uma formação boa e tudo mais. É, e aí você tinha lá, você passado no Mackenzie. Cara, ia ser interessante? Ia, mas de repente você também ia ter que mudar. Além disso, você ia ter que pagar uma mensalidade. Então você faz uma planilha. Sabe como você faz assim, 3 colunas, e aí você coloca as linhas lá com os atributos e características, e você vai dando peso de importância. É basicamente isso, né? O modelo de atitude multi-atributo, tá? Acho que todo mundo já fez isso em algum momento para alguma decisão, sabe? É, as pessoas, elas fazem isso, às vezes de forma inconsciente, de forma extremamente rápida. Na hora que ela coloca, chega na prateleira e fala: eu tenho o detergente IP e o Limpol. Daí ele fala: mas o IP espuma muito mais. Mas ele fala: cara, mas o Limpol tá bem mais barato. Tá, mesmo sendo, entendeu? E aí você coloca na balança. Você vai colocar esse tipo de coisa. Mas cara, você que lava a louça? Sou eu que lavo a louça. Então eu sei que vale a pena pagar mais pelo IP, porque a quantidade de vezes que eu vou ter que ficar lá pegando o detergente, e vai acabar muito mais rápido, vai espumar menos e enfim, essas questões que vocês vão colocar aí na balança, eu não vou, acho que deu para entender, né? Aplicações de modelos multi-atributo em marketing. Então, você, por exemplo, como marqueteiro, você vai utilizar isso, né? Então, eu sei que eu tenho a vantagem relativa, destacar o atributo onde a marca é superior e convencer os consumidores da importância daquele atributo. Então, por exemplo, você tem o frete grátis, ou você entrega mais rápido. Você vai destacar isso, para que a pessoa olhe e fale: não, peraí, eu posso pagar R$10 mais barato, ou eu posso receber amanhã, entendeu? A pessoa que tem essa agilidade, tem uma vantagem relativa, ela vai usar aquilo. Coloca bem grande lá, receba amanhã, entendeu? A pessoa, nessa questão de atributo, de vantagem, ela vai escolher aquele que, por exemplo, eu prefiro pagar R$10, mas eu vou receber amanhã, entendeu? Que mais? Fortalecer os vínculos percebidos, melhorar a percepção da marca em atributos importantes. Então, por exemplo, novo, aperfeiçoado, tá? Nova receita, novo e aperfeiçoado, nova receita. É o velho, é o clássico, por exemplo, quando o cara muda o restaurante sob nova direção, entendeu? Você tem que colocar, se você sabe que você fez uma pesquisa, as pessoas têm uma percepção negativa de uma padaria, sei lá. Cara, se é um novo dono, coloca lá, sob nova direção, entendeu? Isso vai fazer bastante diferença em relação à atitude das pessoas de dar mais uma chance, né? Acrescentar um novo atributo, diferenciar a marca. Então, por exemplo, os bancos digitais, tal, influenciar classificações de concorrentes, usar propaganda comparativa. Então, assim, é basicamente você mostrar para a pessoa que você está inaugurando um novo segmento. Você fala: cara, nós somos o primeiro banco digital, 100% digital. E a pessoa vai criar aquele atributo novo. Você fala: cara, eu tenho aqui um banco que não cobra taxa, mas ele é ruim sei lá, para investimento. Eu tenho aqui que tem bastante rede, então ele tem bastante caixa em todo quanto é lugar, tal. Eu tenho uma agência perto da minha casa. Você vai colocando tudo isso na planilha. De repente o cara vem e gera uma nova categoria, que é o quê? Um banco digital. O cara fala: cara, se você conseguir convencer o cliente a colocar aquilo como um item de atributo, você já leva vantagem, entendeu? Atitudes preveem o comportamento, o modelo ampliado de Fishban, né? Então, no livro ele vai falar sobre essa questão de como você pode prever comportamento, tá? Deixando como provocação, numa aula passada, eu só deixei lá aquela questão, aquele vídeo que fala sobre
sobre como a gente não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio, de certa forma, é uma quase que uma utopia. Sei que eu estou exagerando, né? Em algum aspecto eu acredito no livre-arbítrio, mas no livro, no vídeo, que é do Ciência Todo Dia, depois vocês assistam, ele vai falar sobre como a gente consegue prever muitas atitudes, né? Os algoritmos fazem isso o tempo todo com a gente, né? Então, tem a teoria da ação racionalizada, melhor capacidade de previsão do comportamento, incluindo intenções e influências sociais, norma subjetiva, efeito do que acreditamos que outras pessoas pensam que devemos fazer. Então, aquela coisa, né? Tentar agradar pessoas que não ligam para você, fazendo coisas que eles nem vão se importar. Atitudes em relação ao ato de comprar, foca nas consequências percebidas de uma compra, mais do que na atitude sobre o objeto em si. Então é aquela coisa, a pessoa quer uma experiência de compra e tudo mais, e de repente vai lá e compra uma coisa porcaria, entendeu? No final das contas, a pessoa tenta criar um discurso, nossa, mas por que comprar nesse lugar, não sei o quê. Aí você vai ver lá, a pessoa, você vai lá experimentar o que a pessoa está descrevendo, não tem nada de tão impactante. A pessoa cria toda uma atmosfera para mas o mais importante, que é o produto, não é tudo isso, né? Exemplo prático, uma pessoa que pode ter uma atitude positiva sobre carros elétricos, então pensando na sustentabilidade, mas a percepção de seus amigos achariam estranho a norma subjetiva e o alto custo, né, podem impedi-la de comprar. Então, por exemplo, a pessoa pesquisou muito sobre carro elétrico, mas, sei lá, o cara sabe que se ele chegar com um BYD Dolphin no meio do monte de gente lá, os caras vão, ei, carrinho elétrico, não sei o quê. Tô dando um exemplo bem imbecil assim, né? Mas de repente o cara tem uma fraqueza de personalidade ao ponto dele disso ser tão relevante ao ponto dele não fazer a compra dele por causa disso. Cara, tem muita gente que é assim, né? Tem um filme, eu tô tentando lembrar o nome agora, que os caras ficam até brincando, porque nos Estados Unidos é muito comum pessoas e famílias terem minivan, né? Então é bem comum, assim, famílias que têm várias crianças terem minivan lá. E aí eu tinha um cara num grupo lá de pessoas, esqueci o nome do filme, que os caras ficavam zoando pra ver quanto tempo ele ia aguentar até ele vender o carro esportivo dele e comprar uma minivan. Porque basicamente a esposa dele ficava pressionando ele pra vender aquele carro esportivo que não tinha funcionalidade pra família nenhuma, era só um luxo dele. É, e basicamente quando ele ia comprar uma minivan, né? E daí, basicamente, o cara ficava tentando relutar, mas basicamente ele sabia que era a compra mais racional, né? Pensando na família, mas o grupo tinha essa questão da pressão, né? Enfim, como empresas mudam atitudes, persuasão e comunicação. Aqui, gente, nessa parte, eu já vou quase encerrar, estou encerrando a aula, porque essa parte teórica por exemplo, o modelo de comunicação tradicional, como a gente sabe, então tem o quê? A fonte, a mensagem, a fonte normalmente é uma pessoa, por exemplo, que manda uma mensagem, ela tem um meio, por exemplo, o meio falado, eu estou mandando uma mensagem para vocês, vocês são os receptores, então vocês estão recebendo a mensagem, e aí tem o feedback, que basicamente é observar o quanto vocês estão assimilando do que eu estou explicando, né? Aqui, na aula síncrona, eu não tenho feedback nenhum, porque eu não estou olhando para vocês, vocês não conseguem interagir comigo. Então, dentro desse modelo de comunicação tradicional, eu acabo perdendo a percepção de feedback síncrono. Obviamente, vocês podem mandar uma mensagem, falar, professor, eu não entendi nada dessa aula, muito técnica, muito complicada. Mas, quanto mais... Aí tem um teórico que é o Marshall McLuhan, que eu gosto muito, que ele fala dos meios quentes e frios, né? Quanto mais você trabalha os sentidos, mais quente é um meio de comunicação, né? Então depois vocês podem ler lá sobre o livro do Marshall McLuhan, que fala sobre os meios de comunicação como extensão do homem. Então ele, por exemplo,
a comunicação verbal, presencial, é um dos meios de comunicação mais quente que tem, porque trabalha todos os sentidos, né? Se eu estiver perto de você, estiver usando um perfume, você vai sentir. Se eu olhar dentro do seu olho, eu posso estar significando, pode significar várias coisas, né? O tanto que eu quero prestar atenção em você, o tanto que eu quero. Então eu gosto até de brincar, porque na faculdade, às vezes, eu fazia umas brincadeiras com os professores, que era tipo, eu fazia uma cara de quem não tava entendendo. Era uma brincadeira boba que eu fazia. Depois de um tempo eu parei, que eu percebi que era uma coisa boba. Eu fazia uma cara assim, sabe, uma cara de quem não tá entendendo absolutamente nada? E aí os professores acabavam olhando pra mim e meio que se desesperavam, explicavam 2 vezes, 3 vezes. Daí um certo momento o professor perguntava: Você tá entendendo?" Eu falava: "Não, tô entendendo tudo." E aí daí eles simplesmente achavam que eu era um bobo mesmo, né? E depois parava de dar atenção pra mim, né? Não parava de se importar com a minha cara, né? Mas eu parei de fazer isso, tá, gente? Era uma trollagem que eu fazia aí. Coisa besta, né? Então, comunicação interativa e marketing de permissão, enfim, eu não vou entrar tanto nessa parte, tá? Mas tem aí, basicamente, o livro vai, nesse momento, ele vai explorar a parte da comunicação, tá? Mas é uma parte muito teórica. E assim, gente, sendo bem franco, vocês sabem, né? Eu sou mestre em comunicação, estou fazendo doutorado em comunicação. A teoria da comunicação ela é muito importante. A gente consegue ter vários insights. Mas para o marketing especificamente, né? Eu acho que com tanta coisa que a gente está vendo sobre observar o consumidor, a gente já tem muito parâmetro, né? Então não adianta a gente ficar é, pe- em- olhando para a comunicação na parte teórica com tanto detalhe agora. É óbvio, né, que a comunicação é muito importante, ela ajuda muito a gente. Mas, sei lá, dê uma olhada nessa parte do livro e depois vocês me falam o que vocês acharam, tá? Então, pessoal, agora falando especificamente do relatório, vamos lá então. O que eu quero que vocês falem, tá? Eu vou usar esse conceito de dissonância cognitiva para a gente poder tentar, de repente, vocês compartilhar alguma coisa de consumo, tá? Alguma experiência que você tem, que você, de repente, quebrou essa barreira a partir da experiência, tá? Você fala, experimentei esse produto aqui, todo mundo falava que era ruim, tem muita gente que continua falando que é ruim, mas depois que eu experimentei, eu mudei de opinião, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal, vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Quando eu cresci numa família bem cristã, bem assim, ferrenha com o cristianismo, e eu toco guitarra, não sei se vocês sabem disso, e antigamente eu tinha um preconceito em relação a uma banda chamada AC/DC, né? Porque dizem que eles falavam de muita coisa do diabo, não sei o quê. Então eu tinha uma questão de valores que eu achava muito errado, né? Tipo, não, eu não posso escutar uma banda que adora tanto o diabo e tal. E aí um dia eu estava no lugar, né? Acho que até no escritório que eu trabalhava, e tava tocando um som muito legal de guitarra, um som muito gostoso de ouvir. E aí eu falei, caramba, meu, o que que tá tocando aí? Os caras falaram, AC/DC. E aí eu falei, meu Deus, né? Meu Deus. É muito legal esses riffs de guitarra, é muito contagiante, né? E aí foi quando basicamente eu entrei basicamente numa dissonância cognitiva, né? Porque era um conflito. Depois eu fui perceber que não, entendeu? Que dá pra você gostar e dá pra você separar a letra da música, né? Então, é o consumo, né? Eu queria que vocês trouxessem. Vocês podem falar de produto, tá, gente? Ah, não, porque eu vi um review na internet falando que o produto era assim e tal. Quando eu fui experimentar, não tinha nada a ver, o produto era horrível. E aí, isso conflitava com o que eu acreditava. Enfim, eu quero que vocês compartilhem uma experiência de consumo que, que, que de repente quebrou um paradigma que fez você mudar de opinião, tá? Então, assim, ou algum produto que vai contra os seus valores sobre o que você acredita e depois você percebeu que não tinha nada a ver, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Quero
que vocês escrevam relatórios sobre isso, falando sobre uma experiência. Assim, como sempre, né, pessoal? Tem gente que tá escrevendo 2 páginas, aí vocês estão me lascando, que eu não consigo ler tudo, tá? E outra, de novo, tá? Eu até escrevi um post lá no grupo, porque tem gente que tá usando IA para fazer um relatório da aula. Não tem nada a ver. Não é isso que eu tô pedindo. Eu quero que vocês coloquem um depoimento pessoal, tá? Sobre o consumo de produto. A IA não vai fazer isso para você, tá? Se você for fazer um prompt descrevendo o que você viveu, é quase a mesma coisa de você escrever. Então, você pode usar a IA para ela revisar sua ortografia, para ela estruturar um storytelling a partir da sua experiência, tal. Um texto como storytelling, mas ela não vai fazer isso para você, entendeu? Então, relatório pessoal, galera, vocês têm que escrever, não tem jeito, tá? Então, assim, usem IA da forma correta. Aprendam a usar IA, pô. Eu não sou contra o uso de IA, mas você tem que saber usar, né? A IA não vai fazer um relatório, não vai fazer esse relatório para você. Você tem que pensar um pouco, né? Ela não sabe da sua vida por enquanto. Mas é isso, tá? Beleza, galera? Então, basicamente por hoje é isso. Grande abraço e tchau.